Olá, tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Filipenses, tem uma parte dessa carta que fala do esvaziamento de Jesus. Jesus nos dá esse exemplo de nos esvaziar e enchermos de Deus. É sobre isso que a nossa Escola Bíblica Online de hoje vai falar. Fique conosco. Se você puder, abra sua Bíblia, acesse o seu telemóvel, acompanhe comigo esse texto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 3 pontos desse pequeno texto eu quero tratar com vocês no dia de hoje. Primeiro, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. O cristianismo exige de nós uma negação. Paulo pede que nós neguemos a nós mesmos. Porque assim foi como Jesus. Nós precisamos negar a nós e assumir o rosto de Jesus. Nós precisamos ser enxergado por outros a pessoa de Jesus. Essa negação não é em razão de nós especificamente, mas é uma negação em razão do outro. Nós precisamos negar a nós pensando no outro. A nossa negação é olhar para o outro e enxergar que o outro é tão valoroso quanto você e, se possível, num grande esforço pessoal, entender que o outro tem mais valor do que você. Foi assim com Jesus. É evidente que não tem como nem imaginar a ideia de alguém ser mais valoroso do que Jesus quando esteve conosco na terra. Entretanto, Jesus não fez uso disso, muito pelo contrário. Ele negou a si mesmo para amar ao próximo, independente de todos os defeitos que o próximo possui. Essa é a ideia. Primeiro, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que nós possamos negar a nós mesmos. O segundo ponto, ou a segunda parte desse texto, que está no 2º capítulo de Filipenses, diz: A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Negar a si é esvaziar de si. E é um esvaziamento que é preenchido por Deus, pelo Espírito Santo. Precisamos estar disposto a servir a Deus esvaziando de nós mesmos. Quando a gente nega a nós e nos esvaziamos do eu, nós conseguimos nos encher do Espírito Santo. E as pessoas passam a enxergar o rosto de Jesus em nós. E esse despreendimento que nós praticamos, na verdade, ela é uma forma de servir a Deus. E nós já vimos em outras oportunidades. Servir a Deus é servir ao próximo. E como é que nós podemos servir a Deus servindo ao próximo? Quando nós obedecemos as Escrituras. O terceiro ponto que eu quero tratar com você no dia de hoje. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele obedeceu aquilo que estava prescrito para ele. Ele foi obediente. Ele não fez uso do fato de ser Deus. Muito pelo contrário, ele se esvaziou, ele deu exemplo do esvaziamento. Nós precisamos nos esvaziar obedecendo a Deus através das Escrituras. A Bíblia Sagrada, nosso livro de prática e fé, é o instrumento que nos orienta como devemos nos esvaziar, nos encher de Deus através do Espírito Santo e servir ao próximo. Há um exemplo que Jesus deu e que esse não há necessidade de seguirmos. Talvez você ache estranho isso, mas é fato. O único exemplo de Jesus do qual nós não precisamos obedecer é a cruz. Jesus, ele foi para a cruz. Jesus, ele se submeteu à humilhação. Jesus se submeteu ao vexame. Jesus se submeteu aos cravos. Ele verteu sangue na cruz, por mim, por você, por todo aquele que confessa a Ele e tem a certeza do perdão dos pecados. Se você confessar a Jesus
acreditar que Deus o ressuscitou, será salvo. Deus não leva em conta todo o seu passado. Ele perdoa. Ele tem prazer em perdoar. Deus, ele é misericordioso no perdão. Ele tem volumes para oferecer de misericórdia para você. Você só precisa dizer: Senhor, eu errei, eu pequei e por isso arrependo-me dos meus pecados. Senhor, talvez eu não tenha força para me libertar da prática desse pecado, mas eu peço a Ti forças para que isso aconteça. Essa confissão, falar com Deus dessa forma, numa forma de submissão a Ele, numa forma de reconhecimento de sua autoridade sobre sua vida, é esvaziar-se de si mesmo, é matar o seu eu e é permitir que Deus o encha com o Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas começam a perceber que nós somos diferentes. Nós não somos melhores do que ninguém, mas não tenha dúvida, nós somos diferentes. E essa diferença permite que nós possamos ajudar outras pessoas, lendo as Escrituras, lendo a Palavra de Deus. Pense nisso. Pense na possibilidade de você confessar o seu pecado, ou os seus pecados, com a convicção e a certeza de que Deus está pronto para lhe ouvir e lhe perdoar, e lhe encher do Espírito Santo, porque você está determinado a esvaziar-se de si. E para você, meu irmão, minha irmã, que está conosco, nos ouvindo, nos assistindo, e que já confessou Jesus, que faz um esforço diário de se esvaziar e se encher com o Espírito Santo. Louvado seja Deus pela sua vida. Não perca tempo. Pregue, exorte, ensina, insta a palavra de Deus a todas as pessoas que porventura ainda não gozaram desse amor que eu e você tivemos o privilégio de provar. Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade de confessar a Ti os nossos pecados e ter a convicção de que Tu os perdoas. Obrigado, Senhor, pelo esforço diário de esvaziamento do meu eu e o preenchimento do Teu Espírito Santo. Santo Eterno Deus, que a Tua palavra reine na minha vida e na vida daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que verteu sangue na cruz por todos nós. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.